Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal de Casa Piloto. Meu nome é Paulo, vou passar algumas dicas aí, vou fazer algumas análises, algumas dicas também para o concurso 1898 da Loto Fácil. Já antecipando e agradecendo a todas as pessoas que estão no canal, né? Não esqueçam aí, pessoal, de curtir, de aí comentar se vocês quiserem, tá bom? É sempre bom aí ouvir comentários de sugestões, alguma coisa assim, tá bom? Não esqueça também de ativar o sino lá, pessoal, para vocês aí receberem as notificações assim que eu subir o vídeo, né? E também aí não deixem de curtir aí o vídeo aí se vocês gostarem, tá bom? Vamos lá então. O concurso 1898, tá? Gaguejei aqui. Acumulado em 6 milhões de reais, né? Muitas pessoas aí gostam disso quando acumula, né? Para poder jogar achando que vai ganhar os 6 milhões, né? A gente sabe, pessoal, para quem já está aí há muito tempo aí, sabe muito bem que não é nada fácil, né? Então ficar esperando aí acumular para jogar não adianta nada. Isso não é só o Loto Fácil, isso daí é Mega Sena, Loto Mania, tudo isso daí que é acumulado, né? Esperar acumular para jogar não adianta nada, tá bom? Vamos lá então. Vamos partir aqui para o módulo da Loto Fácil, que tem algumas mudanças. Eu vou comentar essas mudanças. Não vou processar os jogos aqui ainda, mas vou só comentar algumas coisas, tá bom? E tentar analisar aí de outras formas, né? Outros aspectos aí de poder analisar. Vamos lá então, deixa eu só aumentar aqui, vamos ver o que aconteceu do concurso 1897, nós tivemos aí praticamente tudo dentro daquela normalidade, vamos dizer assim, as curvas, médias e tudo mais, né? Algumas coisas que estavam bem atrasado, como colunas, né? As 3 dezenas de colunas, que eu sempre falo para vocês que é o que mais acontece de dezenas em colunas e dezenas em linhas, né? Que são 3 dezenas em cada linha e 3 dezenas em cada colunas. Essas colunas estavam há 24 concursos atrasados, bastante tempo, então ela saiu 3 dezenas. E o restante das dezenas em X, normal, intervalo, normal, sequência, moldura, tudo mais, né? Então a gente consegue também aí dar uma analisada por aqui também, embora eu não tenha feito muito isso, como por exemplo, 9 dezenas repetidas, que é o que mais acontece, está a 4 concursos atrasados. Eu não consigo analisar, passar tudo para vocês. Então, para quem tem um sistema, fica mais fácil você fazer a análise aí, se atentar a algumas coisas, porque tem bastante informações e aí você tem que seguir aí dentro do seu raciocínio, você vai seguindo aí, fazendo suas análises e tentando aí chegar ao máximo de pontuação, tá bom? Normalmente eu faço as análises, eu processo, dou as dicas, né, orientações do que está acontecendo, processo 10 apostas lá e coloco, tá bom? Não faço essas 10 apostas bem analisadas, bem detalhadas, como por exemplo se eu fosse fazer o meu jogo, né? O meu jogo eu levo aí em torno de 3, 4 horas para poder montar os meus jogos, né? Então, para vocês verem, aqui eu tenho que fazer isso em 10 minutos, 15 minutos, né? Então demora muito tempo a questão da minha análise. Para quem quiser o sistema Aquiloto, ele está funcionando, tá bom? Só lembrando vocês, ele está funcionando, ele está na versão 1.03, tem algumas coisas que eu fiz, algumas modificações que eu fiz, tem algumas adaptações que eu tive que fazer, né? Por exemplo, para ele funcionar no Windows 7, né, que eu tinha um banco de dados, eu mudei esse banco de dados. Tem coisas que eu incluí aqui na hora, vendo na minha cabeça, falei, putz, meu, se eu pensar dessa forma, se eu fizer isso daqui vai funcionar, será que vai funcionar? Coisas que eu começo a fazer aí, de repente em outro módulo que eu estou mexendo, aí vem na cabeça, eu volto lá para o Loto Fácil, começo a trabalhar, tá bom? Então, tem bastante coisas ainda que eu preciso adaptar, mudar, incluir, ajustar, né? Concluir, né? Como, por exemplo, essa tela, né, que eu preciso concluir. Para eu concluir, quero deixar ela mais rápida, né? Eu tenho as informações, mas quando eu clico aqui, ó, tá vendo? Ali, tá vendo? Ele leva alguns segundos, eu quero uma coisa mais rápida ainda, porque eu vou incluir mais coisas e tudo mais. Se minha voz estiver sumindo, peço desculpas, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência aí, tá bom, pessoal? Então deixa eu só fazer aqui a mudança, né? Para voltar. Vamos lá então.
Temos aqui o período, vamos colocar o período do mês de novembro que se encerrou, né? Temos o último concurso do dia 29. Né? A dezena 13, já vimos que a dezena, já sabíamos que a dezena 13 ia ser a pior dezena do período, né, em quantidade de saídas, né? 4 saídas apenas. Até comentei com vocês, de repente fixar, de repente seria uma proposta maior da dezena, né? Que ela é uma dezena que mais sai, então nós já sabemos disso, tá bom? Nesse momento nós ficamos aí com a dezena 22, com 10 saídas no período, a dezena bem forte, né? A dezena 18, uma das dezenas mais fracas, junto com a dezena 13, e tudo mais, né? Nesse momento nós temos a dezena 8 com 4 saídas seguidas e a dezena 11 com 3 falhas seguidas. Podemos ocultar aqui, né? Aqui eu posso exibir, ocultar, né? Ocultar ou exibir. No caso aqui a gente consegue também ver, sim, a parte gráfica aqui, o que está acontecendo, tá bom? Então, aqui chama a atenção a dezena 11, chama também a atenção a dezena 8, tá bom? Uma com maior saída, outra com maior atravo. Eu já pensei também em trabalhar essa questão aqui de apresentar, por exemplo, moldura, né? Com moldura, a quantidade, quanto tempo está saindo juntas ou não. De repente posso até colocar, né? Mas não é a primeira opção, né? A prioridade. Em relação à análise, isso daqui eu vou deixar para depois. Vamos pegar aqui aquelas 10 apostas que eu coloquei, né? Tá bom? Então eu tenho aqui o concurso 197. 10 apostas, nós tivemos apenas uma aposta com 11 pontos, né? Ruim, péssimo, né? Ruim é péssimo. Você gastaria R$25 para ganhar 5, né? Aqui no caso temos a dezena 8, que é a dezena com 4 saídas em sequência, está lá no ciclo presente, para se encerrar. Esse ciclo presente, ele tem 4 concursos, né? 4 concursos, né? O menor ocorrência foi com 4, tá bom? É a dezena do momento, então tem aí uma expectativa de 50%, 60%, colocaria de sair até, né? Possibilidades, se você ver aqui a possibilidade das menores ocorrências, de falhas ou de saídas, né? Está a 5 concursos atrasados para falha e a 6 concursos atrasados para vinda. Em relação ao mesmo nível, trabalhando sempre com o mesmo nível, que é o nível 4, né? E aqui independe do seu nível, aqui independe do nível, agora aqui já com o mesmo nível. A possibilidade de falha está 204 concursos atrasados e de vinda 163 concursos atrasados. Né? Está com mais tendência de vinda do que de falha, né? Tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, aí eu não arriscaria colocar nem 100%, ou no máximo 60% das apostas. Nas apostas, né, no caso, né? As 5 dezenas do ciclo presente, ciclos ausentes, perdão. Das 5 dezenas nós temos 3 que são números primos, então pelo menos aí 1 ou 2 pode acabar saindo que seja o número primo. No caso aqui, possibilidades melhores de 2 a 4 delas de vindas, né? Com 2 a 53 concursos atrasados, com 3 a 9 concursos atrasados e com 4 a 18 concursos aí atrasados. Por grupo de posições, destaque aqui para a posição 11, que tem 6 saídas seguidas, é a dezena 12, né? Ela também está no ciclo presente, e esse ciclo presente está com 5 concursos realizados, a média de 6,8, pode vir pelo ciclo aí, pela média, pensando na média, pode ser que ela acabe vindo também, né? E ela está aqui com 6 saídas, então pela saída a tendência de falha, pelo ciclo ainda pode ser até que venha, tá? Pode ser que venha indo para o sexto concurso, né? 50% aí também colocaria aqui. No caso da posição 12, tem 4 saídas seguidas, é a dezena 24, né? Então, dessa dezena aqui, entre uma das duas aqui, talvez uma delas acabe vindo, né? Da parte ausente, nós temos aí a posição 3, onde está a dezena 4. A dezena 4 tem 8 saídas seguidas, né? 8 saídas seguidas e também está na parte ausente. Pela parte ausente, está indo para o 8º concurso, então está uma tendência de vinda, pela parte ausente. E pela parte também aqui do ciclo ausente, também tem possibilidade de vinda. Então uma dezena aí bem forte, aí, com 70%, 80%, até 100% aí, fixando essa dezena 4. Em relação às 10 dezenas aqui presentes, possibilidades de 5 a 7 delas, né, as melhores posições. E das 5 dezenas, possibilidade de 2 a 4 dessas dezenas aqui. Ok? Por ordem crescente, nós também temos as 10 dezenas. Das 10 dezenas, a posição 1 tem 4 saídas seguidas.
possibilidades de vinda aí de 5 a 7 delas, né, forçando um pouquinho de 4 a 7, para as 5 outras dezenas ausentes, das posições ausentes, possibilidades aí de 2 a 4 delas também. Em relação ao ciclo presente da posição por ordem crescente, tá bom? Por essa posição aqui, essas 5 dezenas, possibilidades aí de vinda, né, de sair ainda de 2 a 4 delas, tá bom? Lembrando que estamos indo para o terceiro nível, né, terceiro concurso, e a média aí é de 7,2, tá? Uma média também alta. Pelas dezenas não sorteadas, o grupo das dezenas não sorteadas, a posição 7 tem 5 saídas seguidas, né? A posição 7 é a dezena 19. Né? Dessas 5 dezenas, possibilidade de 2 a 4 de vindas, dessas 5, e das outras 5 também, possibilidade de 2 a 4 delas de vindas. Né? São as melhores possibilidades, as melhores ocorrências. O ciclo das dezenas presentes desse grupo são as dezenas 18 e 19. Estamos indo para o quarto concurso desse ciclo, né? A média é de 6,3, tá bom? Possibilidade ainda de vir pelo menos uma dessas duas dezenas pelo ciclo. Vamos atualizar aqui as dicas, né? Então nós temos aí a grupo geral, 13 dezenas, aquele famoso conselho, né? Evitem de colocar aí essas 13 dezenas e uma única aposta. Dificilmente vocês conseguirão fazer 14 ou 15 pontos, tá bom? Agora tem um detalhe. Se vocês analisarem, para quem pega aí os vídeos, para quem acompanha os vídeos, para quem tem o sistema, né, se vocês quiserem, para quem não tem o sistema e quiser adquirir o sistema, é só entrar em contato comigo pelo telefone, WhatsApp, que está na tela, ou pelo e-mail que também está no rodapé aí do vídeo, tá bom? Então vocês conseguem pegar tanto pelo telefone como por e-mail, entrar em contato comigo, eu te passo as informações sobre o sistema, tá bom? Nesse momento o sistema está funcionando apenas o módulo Loto Fácil, ok? Quando houver outro módulo, ele sofrerá um pequeno reajuste. Nesse caso, se vocês analisarem lá os últimos concursos, vocês vão ver que a quantidade está bem baixo, né? Às vezes até abaixo daquele mínimo que é estipulado aqui de 6 a 9. Né? Se não me engano, esse concurso aqui em relação ao concurso anterior, ele gerou, se não me engano, foi 5 dezenas, de 11 ou de 12, se não me engano. Nesse caso, pessoal, eu acredito que já para esse próximo concurso, talvez dessas 13 dezenas, não venha aí uma quantidade baixa, talvez seja uma quantidade até maior, 8, 9, até 10 aí dezenas, tá bom? Não quer dizer que colocando as 13 dezenas vocês conseguirão fazer aí 14, 15 pontos. Dificilmente vocês conseguirão fazer. Mas dessas 13 dezenas, em torno aí de 8, 9, de 8 a 10 dezenas, acredito que possa vir, tá bom? Temos 5 dezenas como dúvidas de falhas. Dessas 5 dezenas, por exemplo, a dezena 1, 8, 19, 1, 8 e 19 estão aqui nesse grupo, tá bom? E aí 3 dezenas como dúvidas de saídas. Sequência as dezenas 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e o intervalo as dezenas 9, 10 e 11, tá bom? Então temos aí uma estimativa, né, um cálculo feito sobre essas questões, que dá aí um valor mínimo, um valor máximo aí para vocês analisarem, tá bom? As demais informações aqui abaixo já passei para vocês, né? Bom, conforme eu falei para vocês, eu não vou fazer aí gerar aqui direto pelo vídeo as 10 apostas, né? Só vou passar mais informações aqui para vocês do que isso está sendo feito, para vocês também poderem analisar. Lógico que nesse momento o sistema não está pronto para quem quiser aí fazer as apostas. Mas vamos analisar aí com o sistema, com a versão que eu vou disponibilizar para vocês aí, pretendendo disponibilizar essas informações para vocês até quarta-feira, tá bom? Vou trabalhar, vou me esforçar ao máximo para poder liberar essa versão até quarta-feira. Vamos lá então. Essa parte aqui eu já apresentei para vocês no vídeo anterior, né, do concurso, da dica do concurso 1897, né? E tinha algumas coisas, né, bem parecido, né? Não tinha essa questão aqui, essa opção, né? Mas o raciocínio ele é o mesmo, tá bom? Só acrescentei algumas coisas que eu tinha falado para vocês que ia acrescentar e depois fica a questão como que eu vou fazer para migrar essas informações direto lá para o filtro para você na hora de processar para ficar mais fácil, né? Tem que facilitar a situação. Vamos lá, vamos pensar aqui no seguinte.
Vou voltar aqui nos números, né? E vamos analisar. Dezenas repetidas. Conforme eu falei para vocês, das dezenas repetidas, está a 4 concursos atrasados aí de sair 9 dezenas, e 9 dezenas nós sabemos que ela é a maior quantidade de repetições, tá bom? Para quem ainda não viu o vídeo, para quem está chegando agora, temos essa informação aqui no módulo do relatório. Então, no módulo de relatório, eu posso verificar aqui as dezenas repetidas, tá bom? Então, ele vai me trazer aí todos os concursos realizados, né? De acordo com o que eu tenho aqui do meu filtro, né? Do meu limite, que é o próprio concurso 1897. Aqui ele me traz aqui os 30 últimos concursos, né? E aqui acima tem a minha parte gráfica também de quantas saíram, né? Por exemplo, 9 dezenas repetidas, 634 vezes, tá bom? Então 9, aqui vou ter aqui 8, aqui eu vou ter 11, aqui eu vou ter 10 e por aí vai, né? Também eu tenho a parte limite, né? Então a parte limite aqui é o que eu chamei de comparação, porque é o seguinte, nós temos os 3 milhões, todas as possibilidades de combinações da Loto Fácil, lá 3.268.760 combinações. Dessas combinações nós temos aí a possibilidade de verificar quantos concursos, né, quantas combinações possíveis, com 15 dezenas, obviamente, ocorre 9 dezenas repetidas. Então nós temos lá um universo, dentro desses 3 milhões, e cacetada aí, nós temos aí 1.051.050 combinações que são 9 dezenas repetidas. Paulo, como você consegue fazer esse cálculo? Pessoal, só colocar numa planilha, vocês conseguirão fazer esse cálculo aí facilmente, tá bom? Facilmente faz sim, tá bom? Pode ter certeza disso. Então, nesse caso, ele me mostra lá a possibilidade, ó, de 8 a 10 é o pico, né? Na questão aqui das dezenas repetidas, então por isso que eu coloco lá, que é de praxe de 8 a 10 delas. Lógico, pode acontecer 11, pode acontecer 15, pode acontecer 5 dezenas. Lembrando que o mínimo é 5 dezenas repetidas, né? Tá bom? Só lembrar isso para vocês. Não se esqueçam, pessoal, 5 dezenas repetidas é o mínimo, não tem como ser 4 dezenas repetidas. Vamos lá então, isso para Loto Fácil, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aí uma grande possibilidade de trabalhar a nossa análise com 9 dezenas repetidas. Então, podemos pegar aqui na nossa análise e fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar como item base, a minha base vai ser a dezena repetidas, ok? E essas dezenas repetidas eu vou trabalhar com 9 dezenas. Então, eu vou clicar aqui e vou trabalhar com 9 dezenas repetidas. Nessa situação, eu não estou trabalhando em cima do próprio concurso, porque o próprio concurso 1897 foram 10 dezenas repetidas e não 9. Então, eu estou simulando que no meu próximo concurso nós vamos ter 9 dezenas repetidas, ok? Então, para trabalhar dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que trabalhar o próximo concurso. Se eu trabalhar o próximo concurso aqui, dá para trabalhar? Dá. Mas vai ser meio complicado em relação ao que eu tenho da minha análise do próprio concurso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, se eu trabalhar com o próximo concurso, ele vai pegar lá todos os concursos que geraram com 9 dezenas repetidas e vai avaliar o próximo concurso, o que aconteceu o que aconteceu depois do concurso, no próximo concurso. Nesse caso, não faz sentido eu fazer esse tipo de análise. Faz mais sentido eu trabalhar com o igual. Por quê? Eu vou pegar todos os concursos que saíram com 9 dezenas e ele vai me trazer tudo o que aconteceu com o meu comparativo, com a minha situação que eu quero ver atualmente. Por exemplo, se eu posso comparar com as dezenas pares, com as dezenas ímpares, com a própria dezena repetida, vai sair 9 dezenas, vai ser 100%. O Fibonacci, números primos, X, sequência, intervalo, linhas, colunas, primeira linha, segunda linha e tudo mais, tá bom? Então, toda vez que aconteceu isso, o que aconteceu no próprio concurso? Então vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, a moldura, certo? Moldura é um ponto muito importante para fazer a aposta, tá bom? São 2 pontos importantíssimos, a moldura e as dezenas repetidas, tá bom? Então vamos lá trabalhar aqui vamos comparar com a moldura. Então eu quero saber todas as quantidades de dezenas de moldura que saíram quando o concurso gerou com 9 dezenas repetidas, tá bom? Então eu vou fazer essa comparação. Então o sistema ele me trouxe aqui as questões, todos os concursos, ou seja, os 634, né? Vamos voltar aqui,
634 concursos. Eu estou pegando essa fatia aqui, olha. Tá bom? Eu estou fazendo comparação com essa fatia aqui das dezenas repetidas. Estou pegando, selecionando 634 concursos. Ok? Nesse caso, eu tenho todas as dezenas aqui de moldura que gerou em relação às dezenas repetidas com 9 dezenas. Aqui ao lado eu tenho a parte gráfica, né? E essa parte gráfica ela me mostra aqui com a quantidade, né? Dá um resumo aqui de quanto saiu. Então, por exemplo, 9 dezenas repetidas, as molduras saíram aqui mais, né? Que saiu mais aqui foi 10 dezenas, ok? Então, na moldura, a moldura já informa que é uma quantidade maior aí com 10 dezenas. Aí depois eu venho com 9 dezenas, depois eu venho com 11 dezenas, depois com 8, né? De 8 a 11, que é o que mais acontece na moldura. Também, para quem já tem o sistema, já conhece, já sabe. Para quem não tem o sistema, pode passar a conhecer. Se não conhecer pelos vídeos, conhecerão assim que adquirir aí o sistema, tá bom? Então, nós sabemos também aqui que na moldura, a quantidade melhor de ocorrência, ela fica aí pelo pico maior aqui de 9 e 10 dezenas, eu considero de 8 a 11 dezenas. Então, eu considero essa curva aqui, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho uma noção do que pode acontecer, o que mais acontece na moldura. Então, além de ver essa quantidade de ocorrência, eu também tenho aqui abaixo a parte de atraso. Quanto tempo está atrasado para sair essas molduras, tá bom? Então, no concurso não, perdão, que eu não estou trabalhando no concurso. Então, para efeito de repetições com 9 dezenas repetidas na moldura, com 7 dezenas, vindo 7 dezenas, está 90 concursos atrasados. Com 8 dezenas, 10 concursos atrasados. Tá, o último está aqui, ó, 1887. Com 9 dezenas, está 13 concursos atrasados. Então, também tem essa opção aqui, essas informações. Nós sabemos aqui que a moldura do concurso 1897 foi com 9 dezenas. Pode repetir essa questão de moldura? Pode repetir. Podemos analisar dessa forma? Também podemos analisar dessa forma. Vindo aqui embaixo no relatório, vamos analisar por aqui, olha. A possibilidade de repetições nos últimos concursos, ela só aconteceu 2 vezes, olha. Tá bom? Pode acontecer aqui, tá? Se você analisar um intervalo, né, aí de concursos, pode até ser que acabe vindo mais uma vez 9 dezenas na moldura, tá bom? Agora, quanto tempo está atrasado? Está 13 concursos. A gente trabalha mais ou menos assim, eu trabalho mais ou menos assim, a questão mínima de atraso. Então, por exemplo, eu ficaria entre 8, 9 e 11 dezenas, tá bom? Na moldura. Embora 10 dezenas seja forte aqui, talvez não venha 10 dezenas, tá? Então, vamos analisar talvez por aqui, desse ponto. Pode ser que não venha 9 às 10 dezenas. Então, provavelmente, mesmo eu tendo 8 dezenas aqui menor, né, na ocorrência, talvez ela seja mais fácil de sair, mais propensa de sair 8 dezenas do que 10 na moldura, tá bom? Então são pontos que a gente tem que relevar, analisar e ver o que pode acontecer. Estamos analisando com base nas dezenas repetidas, tá bom? Vamos analisar também agora a questão das dezenas ímpares não primos. Vou colocar as dezenas ímpares não primos aqui e vou fazer a comparação, tá bom? Então, mesma coisa. Todos esses concursos que estão aqui, se vocês analisarem, foram 9 dezenas repetidas em relação ao concurso anterior, tá bom? Se repetiu 9. E aí nós temos as dezenas ímpares não primos que aconteceram em cada concurso, porque nós estamos fazendo a parte igual, estamos no próprio concurso que foi selecionado. Mesma coisa, dessas 5 dezenas que nós temos que são ímpares não primos, dessas dezenas, nós temos uma possibilidade aqui, uma ocorrência. Com 4 dezenas está a 4 concursos atrasados. Foi lá no concurso 1893. Aí você fala assim, Paulo, mas espera aí. Eu tenho 3 ímpares não primos aqui e está me dizendo que está 13 concursos atrasados. Está 13 concursos atrasados porque eu estou avaliando, analisando com a mesma quantidade de repetições. A minha repetição aqui no concurso atual é com 10. E aqui eu estou comparando com 9 dezenas. Então vocês vejam que é uma diferença na análise, tá bom? Não é questão dessas informações aqui de cima, e sim do que está acontecendo em relação à minha base.
tá bom? Se eu colocasse a minha base aqui com 10 dezenas repetidas, aí apareceria aí as 3 dezenas aqui abaixo, tá bom? E aqui aí ficaria com 0, né? Não tem atraso nenhum. Mas eu estou comparando com outra forma, com 9 dezenas. Ou seja, é como se eu fosse, vou pegar aqui os meus jogos no filtro aqui e vou dizer o seguinte, dezenas repetidas. Eu quero fixar aqui das dezenas repetidas 9 dezenas, tá bom? É isso que eu estou analisando. Então, eu já defini lá na minha análise que 9 dezenas virão repetidas, tá bom? Vou trabalhar com 9 dezenas. E aí eu vou trabalhar também agora a questão do que pode, o que mais aconteceu, tá bom? Lembrando vocês sempre o seguinte, quando vocês pegam uma questão de base, né, isso não podemos ficar só focado na questão da base aqui do que tem no sistema. Por exemplo, a dezena 1, né, se eu colocar aqui a dezena 1, perdão, dezena 25, né, no final, coloquei final e pensei no inicial. A dezena 25 é a dezena que mais vezes vai sair no final, se vocês analisarem aí, tá bom? Não quer dizer que a dezena 25 é a dezena que mais vezes saiu, e nem que a dezena 1 é que mais vezes saiu. Mas se você comparar início e fim, né, vocês vão ver que a dezena 1 vai ser mais provável e a dezena 25 também é mais provável. Por que isso? Porque todas elas têm a mesma quantidade de saídas. Mas quando você trabalha com uma ordem crescente, como a gente trabalha, que seria essa ordem aqui, crescente, a dezena 1 ela vai ser sempre na mesma posição, e a dezena 25 ela vai cair sempre na mesma posição. Então, pela ordem crescente, a dezena 1 é 100%. Ela vai ser 100% no início, e a dezena 25 vai ser 100% no final. Aí você pode calcular da mesma forma, início e fim. Então, quando você coloca lá, vamos colocar aqui o final, já que a gente está trabalhando na parte final, vocês vão ver que a dezena 1, olha, 1.149 ocorrências, esmagadora, né? Por que isso? Porque ela não tem como fazer, a curva dela vai ser sempre no final. Ela vai estar sempre 100%. Entendeu? A dezena... Por que apareceu 26 aqui, né? Bom, vou corrigir isso aqui que não era para aparecer 26, né? A dezena 25 ela vai ser 100%. 60% seria a dezena 24. Né? Vamos ver aqui no início, para ver se tem algum erro também. Né? Tem porque está me dando 12 dezenas. Vou ver a parte gráfica lá, o que aconteceu, tá bom? Mas é 100%. 100% a dezena 1. Eu acabei achando um erro meu aqui, já vou corrigir. Eu tenho que anotar aqui para corrigir, né? Mas ela é sempre 100%. Não tem como, porque a ordem é essa, a única dezena menor que tem. Não tem menor que ela. No meu gráfico lá tem, pelo jeito, né? A dezena 0. Mas vamos mudar isso, tá bom? Então, nesse caso aqui no final, você vai ver aí que ela tem uma quantidade menor de atraso. Por exemplo, a dezena 25 aqui está com 4 concursos atrasados, né? Então, outros pontos aí deverão ser analisados para você colocar a dezena 25 no final ou a dezena 1 no início, tá bom? Vamos pegar outro ponto aqui. Quantidade na linha 1, tá bom? Quantas dezenas tem na linha 1? Então, todas elas aqui, ó, ela vai trabalhar em torno, com 9 dezenas, quando você tem 9 dezenas repetidas, então nós temos aqui de 2, 3, 4, 2, 3 e 4, né, que são as mais fortes aqui, olha. Tá bom? 3 delas, ela é bem mais forte porque a tendência é 3 dezenas em cada linha, né? Já que estamos falando de linhas. A quantidade é maior. Então, nós também podemos ver aqui, ó, com 3 dezenas está aí 10 concursos atrasados, né? O concurso nesse momento saiu com 4 dezenas. E para vir 4 dezenas novamente, pode ser que seja mais difícil. Então, talvez se a gente podemos trabalhar aí com 2 ou 3 dezenas aqui, tá bom? 2 ou 3 dezenas. 5 dezenas, não sei se é tão viável assim, né? Seria mais fácil trabalhar com 2 ou 3 dezenas da primeira linha. E por aí vai, a gente consegue fazer as nossas análises. Conforme eu falei para vocês, eu levo em torno de 3 horas, quando eu começo a fazer eu apresento as minhas coisas, vou fazer um jogo aqui. Então, eu faço filtros, coloco as informações para poder ver a melhor questão possível. Então, para quem tem o sistema, também é a mesma coisa. Vocês conseguem fazer no filtro e colocar o que tem mais aqui. Quando tiver o sistema na mão, vocês poderão já trabalhar com essas questões aí e alinhando. Olha, eu quero 9 dezenas repetidas. Olha aqui, a linha 2 está me apresentando uma possibilidade, conforme o Paulo falou, de 2 a 3 dezenas. Então, eu vou vir aqui no meus jogos, no meu filtro, vou marcar a linha 1,
venho aqui na linha 1 e falo o seguinte, olha, eu quero de 2 a 3 dezenas. E por aí eu vou trabalhando as análises e vendo o que eu posso gerar ali de jogos, tá bom? Vou só dar mais uma sequência. Estou falando, o vídeo é muito grande, fica muito grande, eu vou apresentar tudo isso daqui para poder fazer a análise dos jogos, né? Soma, por exemplo, vamos mais um pouquinho aqui, espero que não deu erro, né? Aparentemente não deu erro. A questão de soma, mesma coisa, de repente eu posso analisar, não seria talvez dessa forma, por exemplo, porque 227 já tem 10 ocorrências, né? De soma, mas em outros momentos eu posso pegar e descartar a questão aí de jogar a soma, e ao invés de eu colocar essa soma. Por exemplo, 227 já está me mostrando aí que é um número bom, já com bastante ocorrências, então de repente eu posso considerar essa dezena, tá bom? Nesse ponto eu posso considerar como aceito essas somas. Em outros pontos pode ser que eu inverta a situação e fale, não é tão viável assim colocar essas dezenas, essa quantidade de soma, né? Só para encerrar aqui, pessoal, outro ponto aqui é a questão dos jogos, né? Ainda estou trabalhando, por isso que eu falei para vocês que eu quero tentar deixar disponível para vocês mais para frente, né? Vou colocar aqui 10 dezenas, lembrando que estão aqui com dois filtros, né? Não mais que isso. O que acontece? Eu posso processar aqui as dezenas agora, vocês estão vendo que ela tem aí a quantidade, né? Então, esse ponto aqui que eu falei para vocês, que eu estou tentando trabalhar para limitar, né? Se eu trabalhar com 5 dezenas, 5 apostas, fica fácil, porque é mais fácil bater no olho aqui, eu já sei quantas vezes saiu a dezena. Se eu tentar fazer 15, 20 apostas, por exemplo, eu já começo a me perder um pouquinho para contar as dezenas. Então, nesse caso, ela não vai precisar contar, você não vai precisar contar. Você já vai ter as informações aqui ao lado, né? Então, já vou conseguir saber se tem aposta 100%, se tem dezenas que saiu 100%, que eu não quero. E aí também nós vamos começar a limitar as apostas. Então, vou poder falar assim, olha, conforme eu falei lá, dezena 4, né, por exemplo, eu vou vir aqui na dezena 4, eu vou marcar essa dezena e vou clicar aqui na parte dela e vou falar assim, eu quero só 50% das minhas apostas com a dezena 4. Eu não quero mais que isso, tá bom? Então, o sistema vai calcular se chegar a 50%, não vai passar de 50%. Né? Por exemplo, ela não passaria aqui, que não geraria 60%. Tá bom? Ela ficaria no máximo aí em 50%. Então, ainda tenho que trabalhar essa questão para poder liberar essa parte aqui. Feito isso, eu libero essa parte. Vou resolver a parte aqui do relatório, né? Que está errado isso aqui, né? Tem que estar 100%, 60%, 25%. E também aí concluir algumas partes aí. Como por exemplo aqui também tem uma questão de ordem, né, que não está sendo na ordem, tem uma questão aí de espaço, tudo mais, né, então tem que trabalhar um pouquinho nisso. Então acredito que fazendo essas duas partes aqui até quarta-feira, terça-feira, quarta-feira eu consigo liberar para vocês aí essa versão. Lembrando que para quem não adquiriu ainda, é só entrar em contato comigo e fazer a sua solicitação, tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço a todos, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e boa sorte nos seus jogos.